Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que esteja tudo bem com vocês. E agora vamos passar pelo processo de revisão dos conteúdos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, mas ainda focando com operações no conjunto dos números racionais. Só para lembrar, né, já conhecemos todos os números que compõem o conjunto dos números reais, que está representado aqui pela letra R. Mas vamos voltar para o conjunto dos números naturais e ir crescendo e vendo quais são os números que passam a integrar cada conjunto. Então, nos naturais, temos os números positivos e o zero. Faltou aparecer aqui o zerinho, mas ele está aqui também. Certo? E aí depois surge o conjunto dos números inteiros, que tem os positivos, que são os naturais, o zero e os negativos, que é o que estamos estudando agora. Temos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, aqui o conjunto Q, que representa o conjunto dos números racionais. Mas vimos que tinha um camarada, o raiz de 2 aqui, certo? Que surgiu de repente do nada e não conseguiram fazer com que ele se transformasse em uma fração. Então, após a descoberta dos números que não podem ser escritos em forma de fração, sim, eles existem. Lembrar que, vamos falar um pouco mais sobre hoje, mas vocês já devem ter ouvido falar sobre o π. Se não ouviram, vamos ver quem é o π, que também é um número que é chamado irracional. Surgiu, né, esses números irracionais. E o conjunto de todos esses números, racionais, irracionais, inteiros e naturais, formam o conjunto dos números reais. Atenção, repare, o conjunto dos números inteiros, que é esse aqui, o Z, dentro tem o natural e os inteiros. Então, os naturais fazem parte do conjunto dos números inteiros. Quando eu olho para o conjunto dos números racionais, eu tenho a mesma coisa, que dentro do conjunto dos racionais, que é esse azul, que eu tenho os inteiros e os naturais. Então, estejam atentos a isso. E os reais vão ser os irracionais, que está fora, que não está dentro de conjunto nenhum, e os racionais todos, certo? Nunca se esqueçam disso. Então, todos os números que eu posso escrever em forma de fração são os racionais, e a gente vai focar nisso aqui hoje. Só para reforçar, quem são os números racionais, né? Eu tenho os números inteiros, porque os racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração com denominador não nulo. Então, eu posso escrever qualquer número inteiro com um denominador igual a 1. Vou ter uma fração com um denominador 1, que não altera o valor do número inteiro, e vai ser uma fração, e vai estar dentro dos conjuntos dos números racionais. Temos também os decimais exatos, como, por exemplo, 1,2, 0,25, porque esses números, vocês viram lá no material que eu ensinei como a gente transforma os decimais exatos em fração. E também as nossas belíssimas dízimas periódicas, que novamente também já foi ensinado como transforma em fração, certo? Como encontrar a fração geratriz. Então, lembrando novamente, nunca se esqueçam, números racionais são os que podem ser escritos em forma de fração. E nesse conjunto temos as dízimas periódicas, que podem ser simples ou composta, os números inteiros e os decimais exatos. Atenção, um único conjunto numérico que vimos até agora, que não pode ser escrito em forma de fração, são os irracionais, certo? Então, vamos lá continuar. Na reta numérica, lembrando, o foco agora vai ser nos racionais. Na reta numérica, eu coloquei aqui para vocês, né, o exemplo aqui da reta numérica, uma reta numérica. E o que é que acontece? Antes, a gente tinha os inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mas agora, além dos inteiros, vamos ter números entre os inteiros. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 2, 3 sobre 2, 3,5... Porque eu posso escrever um número, uma fração, tanto em forma de fração, ou então em forma de decimal exato, ou então dividida ainda, teremos a dízima periódica. Tá atentos a isso. Então, entre os números inteiros, eu vou ter vários números aqui. Então, eu sempre posso dividir um pedaço da reta numérica e encontrar números dentro dela. Vamos lá, as operações, começando pela soma e subtração. A soma de frações, certo? Que são racionais. Como é que deve ser feita? Se os denominadores forem iguais,
né? Tanto a soma quanto a subtração. Se os denominadores forem iguais, a gente conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Mas se forem diferentes, como é o caso do exemplo aqui, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que achar o MMC. O MMC entre 6 e 3 é o próprio 6. Então, ele vai ser o novo denominador. Em seguida, o que é que eu faço? Eu pego 6, divido pelo antigo denominador e multiplico o resultado pelo antigo numerador para achar o novo denominador. Então, eu fiz 6 dividido por 6, que dá 1. 1 vezes 5, 5. Então, esse é o novo numerador aqui. De novo, fiz a mesma coisa com outra fração. 6 dividido por 3, que dá 2. 2 vezes 2, 4. E é o novo numerador aqui. Agora que eles têm denominadores iguais, eu posso somar. Então, conservei o denominador 6 e somei 5 mais 4, 9. E aqui, 9 sobre 6 eu posso simplificar. Então, eu simplifiquei dividindo o numerador e o denominador por 3. E cheguei ao resultado de 3 sobre 2. Sempre vai ser assim. Se os denominadores forem iguais, eu conservo o denominador e somo os numeradores ou subtraio. Se for diferente, tem que transformar primeiro para depois encontrar, para depois poder somar e subtrair. A multiplicação é muito fácil, porque não precisa fazer nada. É só multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores. Então, aqui eu fiz 1 meio vezes 2 terços vezes 5 sétimos. Então, multipliquei todos os numeradores, 1 vezes 2 vezes 5, sobre 2 vezes 3 vezes 7, e achei aqui 10 sobre 42. Simplifiquei também, é sempre importante simplificar quando possível, e cheguei no resultado 5 sobre 21. A divisão também é bem simples, porque se eu tenho duas frações que estão dividindo, qual é o processo, qual é a regra? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu repeti o 3 sobre 6 está aqui escrito, a divisão vira multiplicação e eu inverto aqui. O que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Então, o 2 foi para cima e o 15 foi para baixo. E agora eu faço a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 15, 150. E simplificando aqui, em cima e embaixo por 6, eu tenho 1 sobre 20. Outro número também que estudamos, que faz parte do conjunto dos números racionais, são as porcentagens. Por quê? A porcentagem é um racional especial, porque possui o denominador sempre igual a 100. Então, sempre que eu se tratar de uma porcentagem, vocês têm que lembrar que 2% é 2 sobre 100, 5% é 5 sobre 100, 15% é 15 sobre 100. Nunca esqueçam isso. Então, vamos ver aqui um problema só para a gente relembrar. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior do que o valor à vista, responda: quanto João vai pagar no total? Então, vamos lá. Solução. A primeira coisa que a gente tem que saber é quanto é que ele vai pagar mais. E aqui diz que o valor a prazo é 15% maior do que o valor à vista. Então, João vai pagar 15% a mais de 150. Então, o primeiro passo que eu fiz, de 1.500. Então, o primeiro passo que eu fiz foi calcular 15% de 1.500. E aí, eu obtive 225. É o valor do aumento. Mas não é isso aí que ele vai pagar. O que é que ele vai pagar? Ele vai pagar o 1.500 mais o valor do aumento. Então, no total, ele vai pagar 1.750. E a polêmica dízima periódica. A dízima periódica, a gente pode transformar ela em fração, certo? E transformar ela na fração geratriz. A fração geratriz vai ser essa fração que gera, né, a dízima periódica. Lembrando que a gente pode ter dízima periódicas simples e compostas. A simples é quando logo após a vírgula, todos os números têm a repetição, né? A gente encontra o período. E a dízima periódica composta é quando logo após a vírgula, a gente tem um número ou dois, ou seja lá quantos, que não se repetem antes do período. Então, eu vou relembrar o método prático, porque é mais fácil de resolver utilizando o método prático do que utilizando o método mais complicado lá. Certo? Para a gente resolver como é que acha a dízima periódica. Então, relembrando, no caso da dízima periódica simples, a gente escreve a parte inteira, que é o que está antes da vírgula com o período, né? Menos a parte inteira, e no denominador eu vou colocar a quantidade de noves correspondente ao número de algarismos que eu tenho no período. Então, se eu tenho
O período com um número só é um 9. Se eu tenho um período com dois números, 2, 9. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, 0,222, a parte inteira é 0, o período é 2, então aqui ia ficar 0,2, que é a mesma coisa que 2, menos a parte inteira, que é 0, né? Se aqui tivesse algum número, eu ia subtrair. E resolvendo isso aqui, 2 menos 0 dá 2, sobre 9. E acabou. Qual a fração geratriz da dízima 34,131313? Então, acompanhando o esquema, a primeira parte que a gente vai escrever é a parte inteira e o período. Então, eu tenho aqui a parte inteira, 34, e o período, que é 13. Subtrair da parte inteira, somente. E aqui no denominador, o período é igual a 13. Então, eu tenho 2 algarismos, então eu vou colocar 2 noves, certo? Lembrando que aqui ainda é uma dízima periódica simples. Subtraindo 3.413 menos 34, a gente encontrou 3.379, dividido por 99. Então, essa aí é a fração geratriz. Agora, no caso da dízima composta, da dízima periódica composta, como é que a gente vai fazer? O exemplo é o número 6,37777. A primeira coisa, vamos escrever os números que não se repetem e o período. Então, o número que não se repete, 6, 3 e 7, que é o período. Então, ficou 637. Vamos subtrair os números que não se repetem. Quem não se repete é o 6 e o 3. Então, menos o 63 aqui. Agora, aqui no denominador, vamos ter 2 números. Vamos ter 9 e 0. O 9 que vem na frente é igual à quantidade de números que fazem parte do período. No nosso caso, o período é 7, então só vamos ter um 9. E o 0 vai corresponder à quantidade de números que não se repetem depois da vírgula. E aqui o único número que não se repete é o 3, então ficou somente um 0. Ok? Ok? Ok. Fizemos a revisão, agora vamos fazer uma atividade que interessa. Exercício 1. Resolva a expressão 0,133333. Lembrando que isso aqui é uma dízima, certo? Eu esqueci de colocar as reticências, mas é uma dízima. Dividido por 0,2. E tudo isso dividido por 1 sobre 1,2. Ai, meu Deus, Pro, não sei. Sabe sim. Então, como a gente tem a dízima periódica, que é 1,33333, eu esqueci de colocar as reticências, mas considere, por favor, me perdoem. Então, como a gente tem 1,333, eu não posso fazer a conta, eu não posso juntar esses números com a dízima, porque como é que eu vou somar uma coisa infinita com uma coisa que não é infinita? Como é que a gente vai fazer para encaixar e formar um número? Não dá. Então, neste caso, e sempre que a gente tiver uma expressão que aparece uma dízima periódica, a primeira coisa a ser feita é transformar tudo em fração. Por quê? Com a fração, a gente vai conseguir juntar todos os números, fazer todas as operações com todos esses números. Vamos por parte. Neste caso, devemos transformar tudo em fração, pois não dá para fazer conta com dízima periódica. Transformando 0,333 em fração. Primeiro, estamos com uma dízima composta, certo? Então, escrevi o número todo, subtraí da parte que não se repete, então ficou 0,13, que é a mesma coisa que 13. A parte que não se repete é somente 1, 13 menos 1. E no denominador, a gente tem somente um número no período, então só um 9. E o 0 é por causa desse do único número que se repete, então ficou 90. No final, eu simplifiquei, porque 12 sobre 90 é a mesma coisa que 2 sobre 15, certo? Eu dividi aqui em cima e embaixo por 6, então eu simplifiquei, porque fica mais fácil eu fazer a conta com 2 sobre 15 do que 12 sobre 90. Sem contar que depois a gente vai juntar tudo aquilo naquela expressão lá. 0,2. Então, 0,2, lembrando, né? Eu mostrei para vocês como é que a gente transforma decimais exatos em fração. Eu escrevo o número todo e embaixo eu vou colocar o 1 e a quantidade de zeros correspondente à quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Então, eu tenho um número depois da vírgula e eu vou ter apenas um zero, ok? E, novamente, dá para simplificar. Simplifiquei em cima e embaixo, dividindo por 2. Então, eu tenho aqui a fração 1 quinto. Aqui, novamente, outro decimal exato, 1,2. Então, escrevo o número todo sem a vírgula, 12. E, no denominador, eu vou colocar 1
porque sempre eu coloco 1, e a quantidade de zeros correspondente à quantidade de números que tem depois da vírgula. Então, eu tenho um número depois da vírgula, que é o 2, então 1, 0. Se eu tivesse 2 números depois da vírgula, eu ia colocar 100. Se eu tivesse 3 números, e assim sucessivamente. E aqui eu não simplifiquei, não sei, mas não tem nada não. Então, voltando à nossa fração, a nossa expressão, na verdade, que a gente estava lá no início, eu tenho 0,1333 mais 0,2. Então, eu vou reescrevê-lo transformando, eu vou substituir esses números pelas transformações que fizemos lá com as frações. Então, o que é que a gente vai ter? O 0,13333, a dízima, virou 2 sobre 15, dividido por 0,2, que é 1 sobre 5. E aqui a gente tem a fração dividido novamente por 1 dividido por 6 sobre 5. Repare por que eu coloquei o 1 de vermelho. É para a gente não esquecer que ele é um numerador dessa fração aqui inicial, que tinha 1 sobre 2. Então, o numerador da fração é o 1, certo? E o denominador aqui é o 6 sobre 5. Ah, pode isso? Pode, gente. Óbvio que pode. Você já deve ter visto aí alguma situação desse tipo. Se não viu, tá vendo agora. Eu estou dizendo que pode. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Lembrando que esse 1 sobre 1,2 também representa uma divisão, certo? E por que eu destaquei ele? Porque quando a gente for agora resolver, a gente sabe que a divisão ela vai se transformar em uma multiplicação. Por isso que é importante eu destacar que o 1 é o numerador e aqui embaixo o 6 sobre 5 vai ser o denominador. Então, vamos lá. Eu tenho 2 sobre 15 dividido por 1 sobre 5. Para resolver, a gente vai fazer a regra da divisão. Conservo a primeira fração, 2 sobre 15, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, inverti. O 5 foi para cima e o 2 foi para baixo. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa, porque esse tracinho aqui, ó, 1 sobre 6 sobre 5, representa também uma divisão. Então, mas quem é a primeira fração? É o 1, certo? Então, a primeira fração é o 1, lembrando que o 1 também pode ser dito que é uma fração, porque 1 sobre 1 é 1. Então, conservei a primeira, que é um 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. 6 sobre 5. Então, quando você estiver fazendo a sua atividade, que se deparar com um caso parecido com esse, tenha bastante atenção. Por quê? Você poderia achar que era 1/6, que era 5, mas não. Você tem que estar na sua mente, no seu caderno, na sua anotação, que quem é o numerador e quem são os denominadores, quando a gente se depara com algo escrito nesse formato. Certo? Então, resolvendo aqui, 2 vezes 5, 10, 15 vezes 1, 1, e aqui embaixo, ó, 1 é o numerador, e embaixo dele tem o 1 invisível aqui. Então, vai ficar 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 6, 6, que qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né? Então, 1 vezes 5/6 é o próprio 5/6. E aí, a gente vai ter essa fração aqui. 10 quinzeavos, dividido novamente por 5/6. Resolvendo isso aí, quem é a primeira fração? 10 sobre 15, conserva, e multiplica pelo inverso da que está embaixo. Resolvendo aí, ficou 10 quinzeavos vezes 6 quintos. Então, 10 vezes 6 dá 60, 15 vezes 5 dá 75. E aí, eu simplifiquei 15, certo? Para achar o resultado 4 sobre 5. E finalizamos a nossa expressão. Então, a resposta é 4 sobre 5. Vamos fazer um outro exemplo. Novamente, a gente tem dízimas periódicas. Então, qual é o primeiro passo? Transformar tudo em fração, por causa da dízima. Eu não consigo fazer operação nenhuma utilizando a dízima periódica. Então, 0,777, transformei em dízima aí, certo? Seguindo o processo. Repete escreve o que não se repete, menos a parte inteira e o 9, aquela parte lá que vocês já sabem. Fiz a mesma coisa com 1,2, e lembrando que no final simplifiquei. Fiz a mesma coisa com 1,555, para achar quem é a fração geratriz, que vocês já devem saber fazer esse processo. E aqui, por último, transformei aqui, né, esse decimal exato em fração. Aí, só para reforçar como é que faz, escreve o número todo, 144, e embaixo eu coloco 1,
e a quantidade de zeros correspondente à quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, é o 4 e um 4. Por mais que esses 2 números são iguais, eu tenho 2 algarismos. Então, 2 zeros. E no final, eu simplifiquei o numerador e o denominador por 4 para achar 36 sobre 25. Prestem atenção, porque essa daqui é um pouquinho complicada. Então, acompanhem para não perder nenhum passo. Substituir pelas frações que eu encontrei, agora está bonitinho, tudo beleza, massa para eu resolver. Nossa, que números grandes! Meu Deus, que preguiça de fazer 14 vezes 36. Oh, não quero fazer essa conta. Não vamos fazer, certo? Então, vamos lá, o que foi que eu fiz? O numerador é simples, 7 vezes 6, 42. 9 vezes 5, 45. Fiz e deixei aí. Mas aqui embaixo eu estou vendo esses números grandes e eu estou com preguiça de fazer. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar as diagonais. Então, eu vou olhar aqui o 9 e o 36, ó, os números que se cruzam. O 9 e o 36, eu posso simplificar. Por quê? 9 dividido por 9 dá 1 e 36 dividido por 9 dá 4. Então, eu troquei esses 2 números aqui, ó, eu tirei o 9 e o 36, simplificando. Por que que eu posso fazer isso? Porque eles estão multiplicando. Se estivesse somando ou subtraindo, eu nunca ia poder fazer isso, certo? Mas como eles estão multiplicando, eu posso simplificar dessa maneira. Então, ficou no lugar do 9 o 1 e no lugar do 36 o 14. O 4. Se do outro lado eu também pudesse simplificar, eu faria a simplificação. Mas eu não posso simplificar 14 e 25. Então, ficou aí do jeito que está. Agora é mais fácil multiplicar 14 por 4. Então, foi isso que eu fiz. 14 vezes 4, 25 vezes 1 é 25. Então, chegamos aí à nossa fração simplificada. E nós temos, de novo, a divisão de duas frações. 42 sobre 45 é a primeira e 56 sobre 25 é a segunda. Então, o que é que nós vamos fazer? Conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, repeti a primeira fração e multipliquei pelo inverso. Só troquei. O 25 estava embaixo, foi para cima. O 56 estava em cima, foi para baixo. Nossa, não quero fazer a conta de 42 vezes 25 e 45 vezes 56. A gente não precisa fazer essa conta. Então, novamente, a gente vai simplificar em x, certo? Eu vou simplificar o 45 com o 25 e o 42 com o 56. E o que é que eu vou fazer? O 42 com o 56, eu vou dividir os dois por 7. Então, 42 dividido por 7 dá 6. E o 56 dividido por 7 dá 8. Então, eu vou fazer a conta, em vez de fazer com 42 e 56, eu vou fazer com 6 e 8. E o 45 e o 25 eu vou simplificar por 5. 45 dividido por 5 dá 9 e 25 dividido por 5 dá 5. Então, é mais fácil multiplicar 6 vezes 5 do que 42 vezes 25. Lembrando, eu só posso fazer essa simplificação porque eu tenho a operação de multiplicação entre essas duas frações. Se eu estiver somando ou subtraindo, eu não posso fazer isso. E agora é fácil, né? 6 vezes 5, 30. 7 vezes 9, 72. Mas é um número que eu ainda posso simplificar. Simplifiquei por qual número? Por 6. Dividi o numerador e o denominador por 6 e cheguei no resultado 5 sobre 18. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido, mas eu ainda tenho mais um outro desafio. Exemplo 3. Nesse caso aqui eu tenho 3,4 dividido por 5 e tudo isso dividido por 3 sobre 2 terços dividido por 9/18. Nesse caso, a gente não tem a dízima periódica. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: ou a gente escolhe resolver utilizando os decimais exatos, e no caso o número inteiro aí que a gente também pode operar com os decimais exatos, ou então a gente transforma tudo em fração. E esse aqui eu vou deixar para vocês na atividade que vai estar presente no Google Formulário, junto com outras questões para serem resolvidas,
certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam aprendendo aí na sala de aula, ou na sala de aula da sua casa, né? Está em casa, pode ficar no sofá, pode ficar na cama, mas uma dica que eu dou para vocês: tentem sentar na mesa para poder estudar, buscar um horário que você esteja com bastante energia, e depois você vai para o Instagram, para o WhatsApp, para essas outras coisas, ou para jogar, ou qualquer outra coisa. Fiquem em casa, estudem, se cuidem, tá bom? Um beijo e até a próxima.